pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Graziella e vamos continuar com a segunda parte da tabela periódica. A gente vai ver alguma das partes da organização da tabela periódica. Já peguei a minha canetinha aqui, então podemos começar. Aqui nós temos o exemplo da tabela periódica completa. Verifique que eu tenho, nesse canto aqui, o número atômico, temos a simbologia, temos o nome do elemento e aqui eu tenho o peso. Toda tabela periódica, ela pode diferir uma da outra, mas sempre vai ter uma legenda aqui para vocês identificarem onde estão as características e o que é o que em cada número. Tá? Olhando assim, a princípio, a tabela periódica ela fica um pouquinho complicadinha, mas eu vou explicar para vocês o que são todas essas cores na tabela periódica. Então, recapitulando, né, vamos voltar aqui. A tabela periódica ela é dividida em 7 períodos, lembram? Então, nós temos ali o primeiro período, lembrando que no primeiro período eu tenho o hidrogênio e o hélio. Segundo período, sódio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Aí temos o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Lembrando que as duas linhas ali de baixo, que são ali as linhas, né, correspondentes aos actinídeos e aos lantanídeos, eles fazem parte, respectivamente, do sexto e do sétimo período, conforme a gente já viu na aula anterior. Se tratando das famílias, a gente tem a família dos elementos representativos, que são toda essa família A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, e a família dos elementos de transição, que são todos esses daí da família B, que vai da 3B até a 8B, ou, de outra forma, né, da família 3 até a família 12. A tabela periódica ela ainda pode ser subdividida de acordo com o tipo de característica dessas substâncias. Como assim? Eu posso dividi-las em metais, por exemplo, toda a área amarela aí corresponde a elementos que são metais, isso significa dizer que eles são eletropositivos, que todos são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Eles possuem um brilho característico, como todo metal. São dúcteis, ou seja, eles têm a capacidade de ser moldados em fios. E também são maleáveis, que têm a capacidade, ou seja, eles têm a capacidade de formar lâminas finas, que é a característica dos metais. Então, nós vemos que toda essa parte amarelinha são de metais na tabela periódica. A grande maioria, como a gente pode ver, apresenta todas essas características. Eles ainda são bons condutores de calor e eletricidade, como todo metal. Então, se você pegar e deixar um metal no sol um tempinho, colocar a mão, você vai ver que ele absorve o calor muito mais fácil. E isso a gente chama de bom condutor de calor e eletricidade também. Tanto que os fios de condução de eletricidade são sempre de algum tipo de metal. Aí, uma das questões também bem interessantes, que vocês já devem ter reparado nesse slide anterior, é que o hidrogênio ele está aparecendo ali de verdinho, ele não é amarelo. Apesar de ele estar na família dos metais, estar, né, alojado em algumas tabelas na família dos metais alcalinos, ele não é bem um metal. Até porque a gente já sabe que o hidrogênio ele é um gás à temperatura ambiente e ele não possui características de metal. Na verdade, ele está alocado ali na família 1A porque ele tem um elétron de valência, mas ele não apresenta características que os enquadrem em outras famílias, a não ser na família 1A.
na verdade, ele é mais um elemento sem família, porque ele é um gás, né, e ele é único, ele possui características únicas, diferentes de todos os elementos. Então, tadinho do hidrogênio, ele não tem família, ele é único e especial. Temos aqui os ametais, que são todos aqueles dali em roxo. Eles são bastante eletronegativos. Ao inverso dos metais, eles são quebradiços, eles não são moldáveis. Eles são opacos, não possuem o brilho característico dos metais, eles são basicamente o inverso dos metais. Se os metais são eletropositivos, eles são eletronegativos. Se os metais são moldáveis, eles são quebradiços. Se os metais são brilhosos, os ametais eles são opacos. E eles tendem a formar compostos covalentes e moleculares. Ao contrário também dos metais, eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. A única exceção que a gente tem aí é o carbono. Seguindo adiante, nós temos os semimetais, que é aquela escadinha rosa ali. Os semimetais eles possuem características intermediárias entre os metais e os ametais. Então, eles apresentam um brilho típico semimetálico, conduzem eletricidade parcialmente, eles estão ali no meio termo, e eles tendem a se fragmentar. Por último, aqui a gente tem os gases nobres, né? Como a gente já tinha discutido lá na aula anterior. Todos eles são gases a temperatura ambiente. Eles tendem a estar na natureza na sua forma monatômica, ou seja, na sua forma isolada, não formando moléculas. Eles são inertes, né? Eles não tendem a reagir, mas podem fazer ligações em algumas condições especiais. A gente encontra ele fazendo alguns tipos de moléculas. Eles são 7, o hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio. Em resumo, a tabela periódica que nós temos aqui. Nós temos os metais em amarelo, temos o hidrogênio, que não faz parte de nenhuma família, porém às vezes ele se encontra ou no meio da tabela ou junto à família dos metais alcalinos, devido ele ter um elétron na sua camada de valência, mas teoricamente ele é único, então ele não se enquadra em nenhuma família. Temos os ametais, que têm características basicamente opostas aos metais, os semimetais, que têm as características entre metais e ametais, e os gases nobres, que são aqueles átomos que tendem a existir em forma isolada e que em condições especiais eles podem existir sim em forma de moléculas. Então, pessoal, a aula de hoje foi bem mais curtinha, só para exemplificar essa outra divisão da tabela periódica. Eu espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida, é só mandar um recadinho aqui para mim. Um grande abraço e até a próxima aula.